Olá, bem-vindos a mais um Carta Capital Entrevista. Eu recebo aqui hoje o Rui Tavares. O Rui Tavares é historiador português, que acaba de lançar no Brasil o livro Hipocritões e Oligarcas, que é uma discussão sobre as guerras culturais ao longo da história. Obviamente tem muito a ver com o nosso tempo e a gente vai discutir um pouco aqui a relação, inclusive, de avanços tecnológicos com esses momentos de guerra cultural, que é uma coisa, um traço desse livro, que é um livro escrito de uma forma muito primorosa e tem muito a ver com esse trabalho do Rui Tavares, que também pode ser visto no podcast Agora, Agora e Mais Agora. Mostra assim a clareza e assim a diversidade do pensamento do Rui Tavares, que é também um deputado do Livre. O Livre é em Portugal um partido assim da nova esquerda, numa tentativa ali de reencontrar certos caminhos, uma esquerda que, como no resto do mundo, também vive aí os seus dilemas e as suas dificuldades, na verdade, diante aí de um desafio muito grande, que é se recolocar para o eleitorado e principalmente para os mais jovens como uma alternativa real de poder e de ideias. Antes de tudo, eu queria, obviamente, agradecer ao Rui pela presença. Rui, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, muito obrigado. Antes de entrar no livro, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre a conjuntura. A gente está agora vivendo esses dias aí do ataque coordenado de Israel e Estados Unidos no Irã. Tudo leva a crer que, obviamente, é um ataque de uma oportunidade. Tanto o Netanyahu quanto o Donald Trump perceberam que o regime iraniano está enfraquecido, então esse seja uma boa hora para tentar levar uma mudança de regime no Irã. E eu pergunto o seguinte, pensando no título do livro, você diria que o Netanyahu e o Trump eles são hipocritões ou são oligarcas? Bem, esta é uma guerra de eleição, não é? Há sempre aquela dicotomia entre guerras de necessidade e guerras de eleição, e esta é claramente uma guerra de eleição. Eu diria até que é uma guerra de eleições, não é? Tanto eleições em Israel como eleições nos Estados Unidos. Eh, o regime iraniano é um regime que pessoalmente eu acho repugnante, mas já era no ano passado e provavelmente esta guerra garantirá que ele continue a ser no próximo ano. Então não há uma razão para esta guerra agora, neste momento, a não ser a conveniência individual tanto de Netanyahu como de Trump. Ambos vão enfrentar eleições neste ano e acreditam que de alguma forma esta guerra pode ajudar. Na dicotomia que eu estabeleço no livro entre hipocritões e oligarcas, e eles são hipocritões no sentido em que eles fazem uma boa parte da sua carreira política baseada no ataque à hipocrisia dos outros, não é? Nomeadamente, essa é uma grande arma da nova direita autoritária contra a esquerda, e na verdade já nem é só contra a esquerda, contra progressistas e democratas em geral, é estabelecer, digamos, a alta fasquia dos princípios que nós proclamamos contra as nossas práticas e encontrar na distância entre essas práticas e esses princípios razões para nos atacarem de hipocrisia. É, na verdade, um jogo muito fácil, porque para toda a gente os princípios são sempre distantes das práticas que temos. Isso não é uma coisa fora do comum. Isso é, aliás, do meu ponto de vista, um motivo para sentirmos orgulho. Nunca ninguém de esquerda estará à altura de tudo aquilo que uma pessoa de esquerda idealista pensa que deveria ser. Porque, evidentemente, o nosso idealismo nos impele a procurar ser melhor. E isso é verdade também de alguém que seja um católico genuíno, convicto, ou um judeu que acredite genuinamente na mensagem do judaísmo, um muçulmano, até um xiita no Irão e por aí afora. É natural que os nossos princípios sejam mais elevados do que a nossa prática. No caso de alguém como Donald Trump ou como Netanyahu, que é uma figura bem conhecida até da filosofia da antiguidade, Aristóteles chamava a estes políticos os alaison, queria dizer com isso os fanfarrões. Eles gabam-se de não ser hipócritas, ou seja, de serem tão maus como aquilo que eles na verdade apresentam. Trump, ele normalmente não pode ser acusado de ser um hipócrita. Porquê?
porque ele mente, ele é mentiroso. Toda a gente sabe que ele sempre mentiu, que ele sempre foi falso, que ele sempre eh, enganou toda a gente, desde as suas próprias mulheres aos clientes de quando ele era, quando ele estava no mundo dos negócios, onde ele na verdade continua a estar, os próprios cidadãos e eleitores com quem ele fala, e portanto estabelece aqui uma espécie de um paradoxo. Ele apresenta-se como um não hipócrita, como um ser inteiramente genuíno, inteiramente autêntico, porque ele mente, toda a gente sabe que ele mente, então nunca ninguém acreditou que ele fosse outra coisa. Então, quando é descoberto que ele mentiu, isso estabelece uma espécie de uma não revelação. Ao passo que o hipócrita, você ou eu, se descobrir alguma contradição entre os nossos princípios e as nossas práticas, nós podemos ser apresentados ao mundo como olha o falso, o hipócrita que ele era, porque dizia isto, acreditava naquilo e ainda fazia outra coisa. No caso de Trump, essa revelação não existe. Nunca ninguém fica surpreendido quando, afinal, as coisas com Trump não são aquilo que aparentavam no início, porque na verdade nunca ninguém acreditou desde a primeira hora. Essa é a tal figura do hipocritão. E estabelece, só para completar, uma distinção com os políticos tradicionais. É que com um Trump, uma pessoa nunca se pode desiludir. A gente vê isso com as pessoas que acreditam no Trump ou talvez no Bolsonaro. O que elas dizem é: você acreditou num Obama ou num Lula e depois se desiludiu. Então, isso é um problema. Mas se você acredita num Trump que é eleito dizendo eu sou um presidente de paz, eu não vou iniciar novas guerras, e no primeiro ano no mandato, primeiro ano e pouco, já iniciou na Venezuela, agora no Irão e noutros lugares, isso para ele não é um problema tão grande, porque nunca se esperou que ele fosse verdadeiramente honesto. Esse é o hipócrita. Eu queria aproveitar esse ponto, que é o seguinte: tem figuras como Trump, como Bolsonaro, como o próprio Netanyahu, como extremistas de direita na Europa, que claramente dizem as coisas assim, as coisas mais absurdas e nefastas, e se comportam assim. Vídeo que o Bolsonaro fez aqui durante a pandemia, ou o Trump, claramente, todas as ações do governo estão relacionadas a algum tipo de negócio do qual ele se beneficia, o Netanyahu fazendo uma guerra para se manter no poder. Por que que grande parte da população lê isso como uma autenticidade e não como um descaramento ou uma ilegalidade? Que fenômeno é esse que transforma essas figuras em figuras capazes de mobilizar uma grande parte da sociedade e ter apoio mesmo contra ela? Quer dizer, grande parte da população brasileira que votou no Bolsonaro deve ter algum parente tal que ou morreu ou teve graves problemas durante a pandemia. E ainda assim, com ele dizendo que ele não era coveiro, que ele não ia comprar vacina, ainda assim deram um voto ao Bolsonaro. Que fenômeno é esse? Então, esse tipo de político, o fanfarrão, que a gente é uma tradução que não é muito direta, mas que vem dessa figura aristotélica do Aleison, e ele opunha-se a outro tipo de político a que se chama o Eiron. A tradução direta de Eiron é ironista, mas para a gente ironista não soa tanto àquilo que a gente quer dizer com a palavra. Mas tem uma raiz da palavra ironia, em que a ironia é dizer pela metade aquilo que se quer dizer. E aí a gente já entende a ironia do humor, em que precisamente alguém não diz completamente uma coisa, diz apenas pela metade, e isso no político representa a figura daquele político que evita dizer as verdades. Talvez o exemplo mais ilustrativo disto é nas eleições dos Estados Unidos de 2016. Elas colocaram em confronto uma política, a Hillary Clinton, a gente acho que se achar, tem uma carreira de décadas de uma política tradicional, séria, mas passava a imagem de uma política que não dizia as coisas completamente. Ela parecia que escondia sempre qualquer coisa do eleitorado, que era dissimulada, podia ser uma imagem injusta, mas era a imagem que ela tinha. E a figura do Aleison, do fanfarrão, ela era refrescante, por contraste. É, o Trump, ele até pode mentir, ele até pode exagerar, mas ele se é desonesto, é um autêntico desonesto.
Se é mentiroso, é um genuíno mentiroso. E, portanto, não é um político tradicional. Isso é refrescante num determinado momento. E essa eleição acabou por gerar uma moda e um efeito de imitação em muitos países do mundo de busca dos políticos desse molde, do fanfarrão, não é? Do exagerado. Hum, Claro que não foi só isso que lhes permitiu ganhar eleições, porque juntamente com essa postura, essa atitude, vinha muita mentira. Mas eram umas mentiras que de certa forma nos deixavam impunes, porque quando a mentira era descoberta, eh, havia sempre uma escapatória. Mas quer dizer, estava à espera do quê? Claro que ele mente, mas ele também diz umas verdades, ao passo que o político tradicional é entendido como alguém que nunca diz a verdade completa. Bem, claro, como o Aristóteles nunca deixava as coisas ficar só em dois termos, não é? Ele tinha sempre uma via média virtuosa. E qual é que é a via média que ele acha que é virtuosa? É de uma coisa a que ele chama a parésia, quer dizer o falar franco, o falar francamente, falar com verdade. E o parresiastes é um palavrão, não é? Hoje em um bocado complicado de dizer, enche a boca, mas quer simplesmente dizer o político que fala francamente, fala de uma maneira direta, hã, não da maneira como se espera que um político da sua família política fale, não é? Esse é um grande teste da sinceridade do político. É um político que é de esquerda, mas é capaz de dizer algumas coisas que o povo de direita entende. O político que é de direita, mas não fala apenas e só de acordo com a cartilha da sua família política, e que consegue estabelecer uma relação de franqueza, por dizer as coisas na sua medida certa. Ele não é como o político tradicional, o tal Aeron, o político que diz apenas as coisas pela metade, mas ele também não é como o fanfarrão, aquele que diz a verdade e mais metade de mentira por cima dessa verdade, e que aparece refrescante porque diz: sim, toda a gente sabe, toda a gente, como o próprio Trump, toda a gente sabe que eu invado a Venezuela é pelo petróleo mesmo, não é? Um político antes, mesmo um republicano americano, iria inventar uma razão para aquela invasão. Uh, Claro que hoje em dia nós estamos num momento em que o político fanfarrão, o tal Aleison, ele gera um certo cansaço, porque é muito difícil, se você pensar bem, para todos os seus apaniguados, não é? Todos os seus seguidores justificarem. A gente vê, eu acabei de ver um vídeo de congressistas republicanos norte-americanos que sabem perfeitamente que, segundo a lei, se os Estados Unidos entraram numa guerra, eles teriam que ter votado no Congresso, porque só o Congresso é que pode votar uma guerra. Eles dizem: não, não, isso não é uma guerra, isso é uma operação militar, quase como o Putin diz na Ucrânia. É uma operação militar especial. É são operações de combate, mas não é uma guerra. E depois aparece o Trump ou aparece o seu secretário da guerra, literalmente da guerra, Peter Hegseth, dizendo: não, não, isso é uma guerra. Nós determinamos os termos da guerra. Nós escolhemos essa guerra. A guerra é um inferno, mas é assim que vai ser. Como é que fica o justificador, o branqueador de Donald Trump? Quando ele, da manhã para a tarde, ele muda a justificação para uma guerra, não é? Bem, então, o que eu acho é que a maneira de contrariar isso tem que ser com políticos de um tipo muito especial, que consigam falar verdade às pessoas, mesmo sobre temas complicados, que respeitem a inteligência das pessoas. É aquilo que nos anos 30 foi um Roosevelt nos Estados Unidos. Eu acho que no seu melhor nós temos alguns políticos assim no mundo. No Brasil, no Brasil, Lula tem um bocadinho essa capacidade. Quando o Lula tem aquele momento do famoso do vídeo da picanha, ele faz uma coisa que intuitivamente é aquilo para que muitos políticos que pagam a agências de imagem pagam muito dinheiro. Eu não sei se aquilo é uma coisa que sai de uma agência de imagem, mas surpreender-me-ia muito se fosse. Aquilo é um ponto de comunicação
com o povo muito direto em torno daquilo que eu chamo um objeto de desejo político, que naquele momento daquele discurso supera muito a história da picanha, do preço da carne e da inflação. Toda a gente sabia que na altura a carne estava cara no Brasil e que falar da picanha era falar de tornar acessível um bem de consumo que ele é transversal no Brasil, não é? Não só a quem tem dinheiro para a comprar, mas a quem quer poder mais vezes fazer um churrasco e comer uma picanha. Mas também havia outro elemento, um elemento, digamos, simbólico e cultural por detrás daquela metáfora. Era o churrasco com a família, com os amigos, num Brasil despolarizado. Não é? Era a ideia de, para lá de todas essas brigas, de todas as zangas e de toda a gente que deixou de se falar por causa da política, o que o brasileiro verdadeiramente quer é voltar a comer uma picanha com os amigos e com a família, beber uma cervejinha gelada, numa situação de concórdia e harmonia com a família e os amigos. Portanto, parecia uma imagem muito básica, muito chã, muito prosaica, sem nada de necessariamente elevado, mas na verdade ela tinha por detrás uma certa ideia do Brasil, uma certa ideia da relação entre brasileiros. E por isso eu acho que ela foi uma imagem tão simbólica daquilo a que poderia chamar, lá está, o tal parresiastes, a tal parrésia moderna. Parece até assim uma justaposição, não é? Muito distante, mas não, é precisamente aquilo que o Aristóteles queria dizer com o político parresiastes, o político franco, do falar franco, era precisamente alguém que conseguia essa conexão muito direta e aparentemente genuína. Acho que quem ouviu aquilo provavelmente naquele momento imaginou que era exatamente isso que o Lula sentia de uma observação de um país que eu conheço bem. Rui, antes de a gente entrar aqui nos pontos específicos do livro, tal, eu queria só mais um ponto da conjuntura. Estávamos falando de hipocritões e eu queria a sua observação sobre o comportamento da Europa em relação a esse ataque ao Irã, né? Levando em conta, por exemplo, que a Europa, com razão, denuncia a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas usa pesos e medidas diferentes no caso do que os Estados Unidos e o Irã e o Israel estão fazendo no Irã. O que é essa política? O que é a Europa hoje no mundo? Assim, a Europa por muito tempo foi essa espécie de voz assim da racionalidade, espécie de é, vamos assim, parceiro júnior dos Estados Unidos que estava ali para colocar alguns termos, né? Alguns limites. E hoje em dia parece só alguém que um continente que está totalmente subjugado a um líder que não se cansa de desmoralizar esse parceiro, de colocar esse parceiro numa situação de subalternidade. Lembrar que eles são que é um parceiro do qual ele não precisa mais e que ele só faz isso por, sei lá, por relações históricas, mas olhe lá também, né? Bem, a Europa não é só uma coisa, não é? Porque ela é uma união que não é um Estado-nação. E, portanto, é uma tentativa eh, que eu acho de grande valor de tentar criar uma espécie de democracia que vá para lá do Estado-nação. Mas não está aí. Então a Europa não fala a uma só voz. Mas temos uma série de líderes que, de certa forma, é como se falassem uma só voz, só que é uma voz muito fraquinha. Eles estão numa situação, eles e elas, estão numa situação de um grande aperto, não é? Estão numa saia justa, como vocês dizem aí no Brasil. Porque, por um lado, a Europa quer continuar a acreditar na tal hipocrisia de um sistema anterior que já não existe, não é? Durante muito tempo, os Estados Unidos eram os arautos do sistema internacional, porque beneficiavam muito desse sistema internacional, mas Trump considera que o facto de eles terem que manter algumas aparências num sistema internacional que nunca foi eh, completamente fiel aos seus princípios, é um custo enorme para os Estados Unidos, que os Estados Unidos eram
perdiam com isso, que os outros se aproveitavam deles, etc. Trump tem a mentalidade de um vigarista, não é? E quando alguém tem a mentalidade de um vigarista, ele faz projeção em todos os outros, não é? Que são como se fossem otários, lorpas, mas ao mesmo tempo também acredita que todos os outros se querem aproveitar dele. E então essa atitude faz com que não é possível uma mentalidade como a de Trump, que depois já não é só a de Trump, é do sistema, enfim, de toda a gente à sua volta, manter uma coisa como o sistema internacional. Não, isso não consegue. Alguém que pensa apenas no interesse imediato e egoísta não o consegue manter. E, portanto, esse sistema internacional, ele, de facto, a tal hipocrisia acabou, como disse, e muito bem, o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney. Qual é que é aqui o problema da Europa? É que alguns líderes europeus ainda querem acreditar nessa ficção e outros sabem que têm que fazer de conta que essa ficção ainda existe durante algum tempo porque a Europa não tem a sua autonomia estratégica. E, além disso, como a Europa não pode falar a uma só voz, uh, fica complicado encontrar um protagonista que tenha a capacidade de dizer algumas verdades, como disse o Mark Carney do Canadá, ou outros. Às vezes, Emmanuel Macron faz um pouco isso. Ele acabou de fazer um discurso muito importante em que alargou a proteção do escudo nuclear francês a mais países europeus, o que é muitíssimo relevante. É a primeira vez que isso acontece e é uma alteração da doutrina nuclear francesa que acaba por dar um passo muito importante na definição de uma autonomia estratégica europeia. Então a Europa está numa situação em que eh, já deveria dizer, falar por si própria, mas muitos líderes europeus acham que ainda não podem falar por si próprios. Um dos poucos que o faz é o primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez, que muito claramente, em relação ao que se passa no Irão, disse as coisas como elas são. A gente não tem de gostar do regime iraniano, pelo contrário, a gente pode, tem muitas razões para odiar o regime iraniano, mas isso não significa que uma guerra contra um regime que a gente odeia esteja por si só justificada. Porque se assim fosse, o mundo era uma guerra constante, como provavelmente vai ser. Não é? A situação que nós estamos a viver já é há algum tempo, com o colapso desse sistema internacional que tinha todos os seus defeitos, mas apesar de tudo garantia uma certa estabilidade, nós estamos a viver uma situação de pré-guerra. eh, de pré-guerra generalizada, até. A grande questão que nós temos hoje em dia a responder é se nós estamos no pós-guerra, verdadeiramente, como nós acreditávamos, ou se nós estamos apenas num novo período de entreguerras, só que foi extraordinariamente longo, não é? Como o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E ah, se a nova regra hoje em dia, a que vale é aquilo de que os Estados Unidos gostam ou Israel gosta ou não, bem, os outros países vão dizer o mesmo. Então isso também vale para a Rússia, e você está muito certo em apontar os dois pesos e as duas medidas que é ser contra a guerra da Rússia na Ucrânia, como eu sou, mas depois ao mesmo tempo encolher os ombros com o ataque dos Estados Unidos na Venezuela. Porque as razões que os Estados Unidos apresentam para atacar a Venezuela são muito semelhantes às que Putin apresenta para atacar a Ucrânia. Aquele presidente não é um presidente real, portanto eu não tenho que respeitar, que reconhecer o facto de ele ser presidente, etc. Bem, eu sei e digo que o Maduro roubou eleições, mas a maneira certa, até agora, segundo o sistema internacional, de reagir perante isso tem a ver com uma condenação nas Nações Unidas e tem a ver com ações através do sistema das Nações Unidas. Se isso não existe, bem, então vamos ver quem é que tem a arma maior, quem é que tem o arsenal maior, quem é que pode bater mais. E esse é um mundo bastante perigoso, como nós vamos descobrir num futuro bastante próximo. Toda a gente que acha que tem direito a bater, vai bater e as perguntas fazem-se depois. Contextualizando também aqui para quem está nos assistindo um pouco a história do livro Hipocristões e Oligarcas, na verdade vamos dizer assim, um passeio pela história que
volta até a mitologia grega, e a ideia do hipocritão e do oligarca são, vamos dizer assim, os novos mitos, né? Como o Minotauro, como, sei lá, o Leão de Nemeia, quer dizer, uma tentativa de localizar essa guerra cultural ao longo do tempo. E, obviamente, ao longo do livro, o Rui Tavares faz todas as relações, inclusive, das transformações tecnológicas que levam também, ou atiçam essa guerra cultural. Vale lembrar, por exemplo, que o surgimento da imprensa, né, do livro, dos meios impressos, catapultou a reforma protestante, foi muito importante para que se estabelecesse que se criou aquela disputa da reforma e da contra-reforma, ou o rádio, como o rádio foi importante para a ascensão do nazifascismo e do pensamento autoritário, e agora a gente tem essa discussão sobre as redes sociais e os efeitos que elas também têm produzido. O Rui Tavares também cita o Marshall McLuhan, né, a ideia do meia-mensagem, ele leva isso um pouco além, a gente vai discutir isso aqui também, mas o ponto para mim, Rui Tavares, é o seguinte: obviamente é muito importante esse trabalho que você faz, até para mostrar que não há assim, não é essa revolução tecnológica, ela, na verdade, ela contém elementos de outros momentos da história. Mas o ponto que eu levanto é o seguinte: isso te faz pensar que o raciocínio aqui é que as redes sociais, as big techs, as plataformas digitais, por si só não são um problema, como não se pode confundir o meio com a mensagem, ou neste caso pode. E aí eu coloco o meu ponto. O meu ponto é o seguinte: diferentemente do rádio, mesmo da imprensa, a transformação hoje e o controle das big techs hoje sobre os meios é muito maior. Não só, primeiro, porque eles operam mundialmente sem estar num território localizado, sem estar no Estado Nacional, portanto, é livre de vários controles que poderiam ser estabelecidos. Segundo, o refinamento tecnológico permite a eles um controle muito maior dessa circulação do conteúdo, diferentemente do que acontecia no rádio e mesmo com a imprensa. E a minha pergunta é: dá para pensar numa possibilidade de diálogo dentro desse novo sistema, ou as big techs, pensando também na evolução da IA, se transformaram não só num risco à democracia, mas num risco existencial? Bem, é uma pergunta muito grande. Então eu vou partir em 2 partes, uma pequena inicial para explicar um pouco o livro e depois a outra, sobre as big techs. Ah, Nós não precisamos de ter uma revolução tecnológica para ter guerras culturais, não é? Portanto, eu defino ali uma uma forma operativa da gente saber o que é uma guerra cultural, só uma coisa só para a gente poder trabalhar no livro, porque senão uma guerra cultural fica tudo e não fica nada. E então uma guerra cultural na seção do livro é eh, um momento de grande polarização social, em que toda a gente tem que escolher um lado, em torno de valores, narrativas e identidades e de grande intensidade emocional. Portanto, às vezes, podendo até ser acerca de uma coisa que, em termos da sua. eh, eh, da sua escala económica e social pode não ser enorme, não é? Até hoje é discutido se de facto o problema das indulgências era assim tão grande, se havia muita gente endividada pelas indulgências, ou se economicamente elas representavam um grande peso na Alemanha, ou se era mais a sua questão simbólica, não é? Que produzia uma clivagem entre uma igreja germânica e uma igreja latina, em que as questões não eram necessariamente as económicas, não tinham precedência sobre as culturais. E no livro eu saliento vários aspectos, vários momentos em que assim é, em que a cultura tem uma precedência, tem uma potência maior do que aquilo a que, em termos marxistas mais clássicos, se chamava da infraestrutura. Não é? Este é um livro anti-reducionista sobre as guerras culturais, é um livro culturalista sobre as guerras culturais, e é um livro que tenta valorizar a cultura quando se fala de guerras culturais. Não tenta dizer: "Não, calma, isso da guerra cultural, na verdade não tem tanta importância, o que está por detrás dela é os modos de produção,
é a é a luta de classe e por aí afora. O que eu tento dizer é, a cultura vale por si mesma e deve ser estudada por si mesma, mesmo assumindo que isso gera um problema, que é quem ler o livro, e é honesto da minha parte de dizer isso, não encontra uma varinha mágica, não encontra uma grelha de leitura simples que resolva as guerras culturais, não é? Portanto, às vezes abordarem-me dizendo assim, como é que a gente sai das guerras culturais ou como é que a gente resolve? Há umas pistas no livro, mas não há, não há garantias, não há garantias ali. Eh, e assim estamos em relação à segunda parte da tua pergunta. Eh, há vários momentos no livro em que, além dos três elementos que definem uma guerra cultural, nós temos um complicador, que é uma revolução tecnológica ao mesmo tempo, que se reveste ela própria de, digamos, de características culturais, por exemplo, diferenças geracionais entre quem sabe e quem não sabe manejar uma tecnologia, quem domina ou não domina uma linguagem que cria efeitos de identidade e de nicho, e que, por outro lado, tem um efeito tecnológico em si mesmo muito forte, de disseminação da mensagem. Eu problematizo um pouco essa expressão do McLuhan de que o meio é a mensagem, porque tendo a focar muito em mensagens que saltam entre meios, não é? A mesma mensagem no livro impresso, na palavra oral, mais à frente na televisão, na rádio, na imprensa escrita, e aquilo que nós estamos a viver hoje em dia é uma dessas transformações estruturais da esfera pública, como chamava o Habermas, falando do século XVIII, mas potenciada por mil. É uma coisa muito nova na história da humanidade e muito sucessiva, porque a internet não é a mesma coisa que as redes sociais e as redes sociais não são a mesma coisa do que a inteligência artificial. Pelo menos esses três marcos, numa sucessão de 20 anos entre si, eles são muitíssimo relevantes. Porque já não temos que esperar praticamente uma geração, é numa geração nós vivemos três revoluções comunicacionais. E, e a questão que se coloca é que elas são bem diferentes. Quando surgiu a internet, nos anos 90, quando a gente experimentou pela primeira vez o e-mail e a web, quando chegou ao conhecimento da maior parte das pessoas, houve eh, eh, uma grande exigência pública para que aquilo que foi imediatamente identificado como uma força revolucionária que poderia ter um impacto muito positivo, estivesse disponível ao maior número de pessoas por um preço barato e de forma aberta, que fosse universalizado. Ah, e, e eu não vejo esse tipo de clamor hoje em dia, nem pelas redes sociais, nem pela inteligência artificial. Nós deixámos que as big techs fizessem das redes sociais uma espécie de latifúndio da internet, não é? São isso, na verdade, os oligarcas. Não é tanto eles de terem tecnologias ou de terem vastas extensões do território da internet que são vedadas, não é? Em boa parte delas, para a gente ver uma coisa no Facebook, a gente tem que estar no Facebook, tem que estar no Instagram e por aí afora. Outras são semi-abertas, ah, mas que a gente deixou que eles, na verdade, utilizassem como produto nós mesmos. Nós somos o produto deles. Eles começam por nos vender um produto, o acesso às redes, aos nossos amigos, à família, às coisas interessantes que nos tiram do torpor e do aborrecimento, mas em troca nós permitimos que eles vendam a nossa atenção, que é de facto, a, digamos, a reserva de valor mais preciosa numa economia da atenção. E a economia da atenção ela está na base de tudo, da publicidade, da mensagem política, do consumo cultural e por aí afora. Então, basicamente, diz o velho adágio da internet e da imprensa também, quando você não paga por um produto, o produto é você. Quando a gente pagava por um jornal, por uma revista e por aí afora, o produto podia ser o jornal e a revista que a gente pagava e nós éramos o cliente. Quando a gente está no Facebook e a gente não paga pelo Facebook, é porque
O produto somos nós, que somos vendidos aos clientes, que são aqueles que pretendem comprar aquele perfil de consumo, de gosto, de hábitos e por aí afora. Aquele perfil de atenção, na verdade. E isso é monetizável, porque evidentemente isso é valioso. Para isso eles têm que ter os nossos dados pessoais pertencem aos Elon Musk, aos Mark Zuckerberg e essa gente, dados pessoais que já vão muito mais para além dos dados pessoais básicos, aqueles que normalmente a gente tem imensas cautelas que o Estado tenha esses dados e tenta criar silos dentro do Estado, porque uma coisa é aquilo que tem o sistema de saúde, o SUS, outra coisa é aquilo que tem a Receita Federal, não é? A gente sabe que dá esses dados, mas eles ficam isolados e têm toda uma série de mecanismos legais para não se ter acesso a eles. No entanto, ao Mark Zuckerberg ou a outros como ele, aos tais oligarcas, não é? Eles são oligarcas porquê? Porque são oligarcas, mas dos nossos olhos, daquilo que os nossos olhos veem. E então daí esse trocadilho oligarca é um desses tais novos monstros, tal como o hipocritão, que eu acho que a gente tem de criar e tem de pensar neles para, tal como com os antigos mitos, conseguir explicar a nossa realidade. Eles têm dados sobre o que é que a gente gosta de fazer, quais é que são as nossas pulsões, interesses, os nossos segredos até. Isso evidentemente é muito poderoso. E não há um clamor como havia no tempo da internet para que haja uma espécie para que essa oligarquia seja quebrada. Nós poderíamos, se quiséssemos, em âmbitos como a União Europeia, em alianças com países médios ou potências regionais como o Brasil, o Canadá, outras, enfrentar esses oligarcas, nomeadamente nos efeitos que eles têm terríveis sobre crianças e adolescentes, sobre a polarização, o bullying, a violência e por aí afora. Nós poderíamos tentar quebrar a oligarquia, exigindo que os nossos dados pessoais fossem só nossos, que fossem criados estándares públicos, marcos públicos para a utilização desses dados, de forma a que nós controlássemos sempre a utilização deles e quebrar também estas vedações que eles têm em torno dos seus grandes latifúndios. É possível fazer isso. Eu acho que até seria possível fazer isso rapidamente no próximo ano ou 2 anos. Mas para isso a gente tinha que pegar na terceira revolução, essa que vem aí, que é da inteligência artificial, e utilizá-la de uma forma inteligente por parte dos poderes públicos, por parte da democracia. E eu também não vejo isso a acontecer. Nós estamos à beira de uma revolução que é maior ainda, e eu ta- nunca vi uma revolução como essa, tão importante como algumas das revoluções tecnológicas, ou mais ainda, potencialmente mais do que as revoluções tecnológicas do passado, em que o poder público não está de maneira nenhuma nela. A inteligência artificial está a ser completamente avançada por alguns pequenos conglomerados. Nós temos que ter esperança que eles se comportem de uma forma mais ou menos moral. Ainda recentemente, na semana passada, a Anthropic, uma das Sim, empresas sim. de inteligência artificial, negou ao Departamento da Guerra norte-americano duas ferramentas muito poderosas, não é? De armas completamente autónomas e geridas por inteligência artificial e ferramentas de vigilância total sobre os cidadãos. Portanto, imagina ao que nós chegámos em que tem que ser uma empresa, uma das várias, mas É a isso, uma OpenAI, e tanto, é isso. uma em tantas, mas a OpenAI foi logo a seguir correndo dizer não, tomem. Não é? A gente dá essas ferramentas e a humanidade tem que ficar nessa situação em que temos que depender de um empresário de uma multinacional de inteligência artificial mais ou menos esclarecido dizer não, calma, a ferramenta ela ainda não está suficientemente madura para a gente dar isso. Portanto, é uma situação de um enorme risco para a humanidade e que leva a que tenhamos que pensar muito a forma como nós próprios temos de agir, não é? A resposta já vai longa, então vou dar só dois elementos. Um é que, em geral, a maneira como nós pensamos, pessoas como eu, pensam este tipo de coisas é a realidade ficou mais complexa, então vamos precisar de fazer eh, novos acervos de direito.
uma Declaração Universal dos Direitos Digitais, por exemplo. A gente fez essas coisas. Então são documentos que são séries de artigos. Eles próprios são uma espécie de algoritmo, mas um algoritmo muito estático, não é? E nós estamos a enfrentar algoritmos que são hiperdinâmicos. E claro que há a tentação de dizer vamos fazer uma Declaração Universal dos Direitos Algorítmicos, por exemplo. Mas há aqui um desfazamento que ele é muito interessante, que é nós vamos criar os nossos artigos relativamente estáticos para procurar enquadrar algoritmos que são dinâmicos. E vamos ter, provavelmente, daqui a algum tempo, essa é uma fronteira fascinante e ao mesmo tempo assustadora, que pensar em nós, com os algoritmos da inteligência artificial, ter eh, novos acervos de direitos que sejam dinâmicos, que tenham uma parte que seja de princípio e esses princípios que sejam, digamos, perenes, eh, mas que, por sua vez, sejam adaptáveis. Porque, por exemplo, a gente pode definir uma coisa como "N- ninguém deve ser obrigado a fazer um trabalho repetitivo, monótono e estupidificante quando existem ferramentas que lhe permitam ter uma vida mais plena e mais preenchida e que não seja repetitiva nem estupidificante. Mas a maneira de implementar esse princípio hoje, ou daqui a umas semanas, quando as ferramentas de inteligência artificial já forem diferentes, ou daqui a um ano ou 10, ela vai ser diferente. Então vai ter que haver uma parte de adaptação. Mas para isso, e esse era o segundo ponto, nós vamos ter que ter uma forma de enquadramento ou gestão pública, e não estou a dizer só dos Estados, de organizações multilaterais democráticas, de gestão dessa realidade da inteligência artificial. E logo, justo no momento em que as nossas organizações internacionais não conseguem fazer isso. É como estar perante a bomba atómica e não ter a ONU. É que nós, ao menos, ali em 48, 49, por aí, era terrível. Quer dizer, foram lançadas duas bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki, mas ao mesmo tempo nós estávamos a criar a ONU. E estávamos a criar o edifício que permitia conter aquilo. Agora nós temos a inteligência artificial e não temos uma ONU da inteligência artificial. Isso é o mais terrível que nós estamos a viver agora. Esse é um ponto importante, porque uma parte da pergunta que eu queria conduzir é assim, isso no Brasil, e imagino que a memória que eu tenho também, do tempo que eu passei em Portugal, também se faça a discussão, como se esse predomínio da violência, do bullying, das ideias de extrema-direita, fosse só um sinal da capacidade desse campo político de ocupar o espaço na internet, nas redes sociais, contra uma esquerda, os progressistas e os democratas que não saberiam usar. Quer dizer, é um problema de uso. Você não sabe lidar com isso, como na verdade não é mais do que isso. Na verdade, pelo menos nas redes sociais, uma estrutura feita para que esse tipo de conteúdo prevaleça sobre qualquer outro. Então, não é um problema só de capacidade de uso ou de não saber, né, de não ter saber usar os instrumentos, mas na verdade é um problema hoje de uma regulação necessária que ninguém, como você colocou bem, até pela falta de uma ideia hoje, de uma ordem mundial capaz de dar resposta a isso, a não ser respostas pontuais, seja em âmbitos nacionais ou mesmo no caso da União Europeia, que tem tentado, mas também sem o poder que isso poderia acontecer, sabe? Porque você precisaria organizar uma estrutura, uma ideia, ou pelo menos um acordo um tanto quanto mais universal, né? Mas deixa dizer aqui uma coisa. eh, eu não quero dar a ideia que enquanto a gente não tenha essa regulação, nós estejamos impotentes. Pelo contrário, eu vejo algumas oportunidades agora no futuro próximo. Uma é que há uma certa fragilidade inerente às redes sociais e ao poderio destes oligarcas neste momento. Eu quase que hesito dizer isso, porque é algo que eu só venho sentindo nas últimas semanas ou meses. Eh, portanto, eu às vezes quase que penso se ainda é cedo para dizer isto. Mas
Você tem razão quando diz que as armas dessa luta fascista do século XXI, elas não são só armas em que os fascistas são melhores, são armas que são desenhadas para os fascistas. Elas têm uma fragilidade, no entanto. Elas dirigem-se a um tipo de atenção de curto prazo que é por si só muito cansativa. E, portanto, há uma coisa maravilhosa na espécie humana que é a gente aborrece, a gente entedia-se. E neste momento, esse tipo de atenção permanente, da indignação e do escândalo permanente, ah, eu acho que ele pode chegar um momento em que as pessoas se cansam dele. E que talvez algumas pessoas comecem lentamente a descobrir que de repente estão há uns dias sem redes sociais e isso não é problema nenhum. Estão inteiramente felizes ou até mais felizes com isso. E quando isso começar a acontecer em larga escala, não como o efeito de nenhuma espécie de movimento de abstinência, de dizer vamos todos largar as redes sociais, mas quando elas começarem a cansar, eles ficam frágeis. E depois há outro elemento, que é a inteligência artificial pode ajudar a derrubar o poderio das redes sociais. E podemos criar outro tipo de redes sociais que nos permitam ter aquilo que efetivamente elas prometiam no início. Contacto com família e amigos, eh, uma praça pública saudável e uma maneira de combater o tédio. Ler coisas interessantes, ver coisas interessantes. Eh, Pode ser feito muito melhor do que aquilo que eles nos oferecem. E, eventualmente, se houver da parte de gente suficientemente criativa e alguns Estados interessados em criar essa esfera pública eh, mais saudável, recursos para criar, podemos, a certa altura, começar a ter o efeito de rede suficiente para torná-los obsoletos. Em tempos, no século XIX, no século XX, havia um grande investimento em espaços culturais, físicos, bibliotecas, teatros, universidades populares e por aí afora. Eles mobilizavam muita gente. Nós podemos pensar o que é isso para os dias de hoje, não é? Tanto na esfera física, é por isso que eu me concentro muito na ideia de objeto de desejo político, melhorar as nossas cidades, criar novos tipos de espaços onde as pessoas queiram conviver, para lá daquele estímulo curto da rede social, mas também criar novos tipos de acesso a conteúdos dentro da esfera digital que sejam mais interessantes do que a rede social. Porque eles, basicamente, eles vivem da nossa atenção. Uma atenção muito momentânea, muito frágil, quer dizer, que também é muito fugidia. Nós, do lado progressista e democrático, nós devemos querer ter o interesse das pessoas, mais do que a atenção. Nós queremos ter a atenção sim, mas aquele tipo de atenção prolongada que é construtiva e que permanece. Até agora nós ainda não estamos muito bons a criar isso, mas eu acho que é possível, e que talvez comecem a surgir alguns indícios de que isso é possível. Numa entrevista recente aqui à Folha de São Paulo sobre esse livro, o senhor disse que se ignorar a religião e identidade, a esquerda pode cair em um beco sem saída. Eu queria entender melhor esse argumento. Isso, no caso da religião, seria o quê? Aceitar algum tipo de flexibilização na ideia do Estado laico? O que exatamente é essa relação da esquerda e do campo progressista, de certa forma, com a religião, que precisa ser pensada de outra forma? Bem, vamos começar pela identidade, porque eu acho que o problema começa aí, não é? Criou-se dentro da própria esquerda uma espécie de guerra cultural entre uma esquerda tradicional da luta de classes e uma esquerda da identidade e do imaginário. E como boa parte das guerras culturais, uma parte do fundo aqui não existe, quer dizer, a classe ela é ela própria uma identidade, não é? E não só os marxistas, mas as tradições até que me são mais próximas, de onde eu sou mais originário, as tradições libertárias de esquerda, do anarquismo e por aí afora,
gastaram muitos recursos tentando criar precisamente uma identidade, aquilo que chamava uma consciência de classe. Porquê? Porque a identidade é aquilo que faz de nós indivíduos e é aquilo que faz de nós capazes de criar um coletivo. Portanto, a identidade é simplesmente aquilo, uh, memória ao longo do tempo. E memória ao longo do tempo é, é aquilo que nos dá coerência, consistência interna e, portanto, capacidade de agência. É aquilo que faz de nós sujeitos. Nós temos essa experiência até quando vemos alguém perder a sua memória e nós pensamos, aquela pessoa já não é mais a mesma, está ali, é aquele corpo, é aquele indivíduo, aquele sujeito, tem a sua dignidade inerente, mas a certa altura já não, já perdeu, eh, já perdeu a capacidade de segurar a sua identidade. Não é? Portanto, a identidade é uma coisa básica da política. E qualquer político ou qualquer teórico, ideólogo, ativista que diga não, essa coisa da identidade não interessa, nós vamos cuidar só da pessoa enquanto agente racional económico, está a perder uma dimensão enorme da pessoalidade. Não é? Esse é um erro que é cometido, aliás, à esquerda e à direita, e é um erro que é cometido tanto por marxistas como por liberais. Pelo menos daquela versão mais cartilha, tanto do marxismo como do liberalismo. Aquela ideia do vamos deixar essa história toda de identidade e vamos focar só em renda, só em estatística, só no homem como agente racional, só que ou da ponta do patrão ou da ponta do trabalhador. Bem, o humano não é só agente económico racional, isso a gente sempre soube, e se quisermos falar só para o humano que é agente económico racional, nós vamos estar a falar para muito pouca gente. Porque depois, em todas as outras dimensões da nossa vida, nós somos outras coisas. Logo após termos suprido as necessidades imediatas, nós andamos principalmente em busca de quê? Em busca de sentido, de significado. Não é? E é isso que a democracia se esqueceu de fazer nas últimas décadas. Talvez porque a democracia se tenha tornado tão prevalente que ela é quase transparente, a democracia deixou de contar a sua própria narrativa. Ela passou a ser só um bocado como o aquário para o peixe. Ora, a democracia precisa de ter uma narrativa para nós todos, não é? Que crie sentidos, significados que sejam maiores do que nós mesmos. E então, desse ponto de vista, chegamos à parte da religião. Eu não sugiro absolutamente nenhum, aliás, seria incoerente comigo mesmo e com a minha condição de ateu, nenhuma flexibilização nas regras da laicidade ou da separação do Estado e da Igreja. Foi uma conquista de autonomia do político e da política em si mesma que eu acho definidora da civilização. Mas acho que a gente deve olhar para a religião, se interessar por ela. Eu sou um ateu fascinado por religião e aprender com ela. No fundo, o que é que a religião dá? Ela dá a hipótese de responder a questões, dá, com respostas que, do ponto de vista de um ateu, são erradas ou datadas no tempo, mas que têm em si um elemento de elevação do humano a qualquer coisa maior do que si mesmo, a um sentido e a um significado, a um destino também. E o problema do lado da política é que nós, nas últimas décadas, fomos muito dominados por políticos tecnocráticos, não é? Que fazem uma discussão que é às vezes meramente estatística da realidade. E acham que se nós cumprirmos com determinados critérios e metas, numéricos, a maior parte das vezes, a resposta fica dada e depois não entendem porque é que a gente perde as pessoas. Não é? No livro, eu falo de um exemplo que para mim me parece muito, muito claro, dos mais ilustrativos disto, que tem a ver com o próprio Brasil, não é? Nós tivemos no Brasil milhões de pessoas que saíram da pobreza. Ah, ah, e reparem como foi fácil, a uma determinada narrativa, dizer a essas pessoas que elas saíram da pobreza, elas subiram na vida, tiveram a primeira casa, o primeiro carro, a entrada na faculdade e por aí afora, não porque politicamente a comunidade se organizou de forma a dar-lhes essa possibilidade que só pode ser dada em democracia, porque só em democracia é que há verdadeiro elevador social, porque se nós vivermos numa ditadura,
quem está no topo não tem que se preocupar com a ascensão social de quem está em baixo, não é? E só com um Estado social nós conseguimos ter aquele patamar mínimo de dignidade para toda a gente. Mas se chega uma narrativa, não é? Olhem como é forte a narrativa e diz: não, meu amigo, isso não foi nada disso, não foi o Estado, não foi o governo, não foi a democracia, não foi esses políticos que estão aí. Foi você e foi Deus. Isto é hiper poderoso. Porque, na verdade, está a dar à pessoa uma razão de enorme orgulho em si mesma, e é verdade, foi ela que conseguiu, ela tem razão para se orgulhar em si mesma. A gente não pode nunca diminuir e dizer isso, meu amigo, não foi você, foi o político que está lá, foi o meu partido, foi o Estado, etc. Portanto, eh, eh, o pastor que disse isso, ele encontrou uma coisa importante que é a vontade que a pessoa tem de ter o seu autoestima, o seu amor próprio, e dizer: não, não, fui eu que consegui isso, eu, a minha família, os meus, não é? E depois, uma coisa que é importante para as pessoas que acreditam em Deus, que é, evidentemente, Deus favoreceu-te, Ele escolheu-te. Aqui temos um exemplo de como, se a gente decide que não é preciso nada de lidar com as questões da identidade, do imaginário, da narrativa, vamos simplesmente cuidar da estatística, e o resto trata de si mesmo, nós estaremos completamente enganados. Pelo contrário, nós até muitas vezes estaremos a fazer o tipo de políticas que depois vão servir à ascensão daqueles que são adversários dessas próprias políticas. Rui, qual a utopia que a esquerda pode oferecer hoje à sociedade, principalmente aos jovens? Eu só citando, né? O Brasil tem o Lula e o Lula é uma figura muito ímpar que mantém essa competitividade assim desse campo progressista eleitoral. Mas o que a gente tem visto no mundo aí, inclusive em Portugal, é uma perda tremenda de espaço e de reconhecimento social ao que a esquerda tem a oferecer. Basta ver, por exemplo, a estatística aí em Portugal sobre como votam os jovens hoje. Né? Votam na Iniciativa Liberal, no PSD, até no Chega, em sua maioria. Qual é a utopia hoje que a esquerda pode oferecer ao mundo e aos eleitores? Eu acho que estás muito correto em perguntar sobre utopia, porque nós precisamos sempre de ter um horizonte, não é? E a esquerda, em tempos, ela falava do futuro. Para falar do futuro, com eficácia, a gente tem que inserir esse futuro numa narrativa. De onde é que nós vimos, em que ponto é que nós estamos e para onde é que nós vamos. Isso dá sentido à caminhada e faz com que as pessoas entendam que pertencem a qualquer coisa, que fazem parte de qualquer coisa. Essa dimensão é extremamente importante. Depois, eu acho que o programa eh, progressista ele é feito de coisas pequenas e coisas grandes. Ele tem que, por um lado, oferecer mudança prática concreta e as coisas pequenas muitas vezes elas permitem, eh, no fundo, dar momentos didáticos, pedagógicos acerca de como é que a gente consegue as grandes e elas se alimentam uma à outra. Vamos para o exemplo do que a gente fazia bem no passado. A luta pelas 8 horas de trabalho era uma coisa que não era uma utopia completa de eh, viver, digamos, longe da escassez, da carestia e de ter derrotado completamente a pobreza. Não era isso. Eles e elas na altura sabiam que não era isso, sabiam que era um passo, mas era uma utopia concreta muito imediata, porque ela significava para aquela pessoa, para ti, para o teu dia, hoje, 8 horas que tu antes não tinhas. Ou seja, tu vais trabalhar 8 horas e há 8 horas em que tu és do patrão. Claro que na altura havia a utopia de talvez nem teres que ter o patrão. Mas depois tens 8 horas em que vais descansar e tens 8 horas para fazer o que tu quiseres. E estamos a lutar por isso hoje. Não é os amanhãs que cantam. Não é a gente vai fazer a revolução, depois tem a ditadura do proletariado, depois a gente vai conseguir abolir o capitalismo, depois tem uma fase de transição para o socialismo e depois, não sei, e depois lá, não é? Daqui a não sei quantas gerações, quando tu já não estiveres aqui, vêm os amanhãs que cantam, não é? Não, era bastante mais prático. Era no teu dia, já hoje, quando a gente conquistar isso, tu teres 8 horas para ti que tu fazes o que tu quiseres.
em que tu és o teu real soberano. E portanto isso era uma coisa muito concreta. Eu vejo isso, por exemplo, nas lutas hoje, eh, pela semana de 4 dias, não é? O que vocês chamam a escala 4x3, porque isso significa ganhar mais um dia todas as semanas. Para nós conseguirmos ganhar essa luta, nós temos que eh, conquistar aliados, nós temos que preparar o nosso plano para ter uma vitória. E quando nós conquistarmos uma vitória, nós temos duas coisas muito importantes. Nós temos a vitória, temos o objeto de desejo político e temos a memória dessa vitória. Nós agora podemos dizer: lembram-se como é que a gente conquistou juntos a escala 4x3? Então a gente vai usar isso agora para o próximo objeto de desejo político. Então, essa teoria dos objetos de desejo político, que é uma coisa que eu fui um bocadinho desenvolvendo quase que mais até na prática política do que em teoria, o que ela diz é que esses objetos têm que ser capazes de captar a atenção das pessoas, de assegurar a mobilização das pessoas, de garantirem mudança concreta, e esse é um aspecto muito importante no qual a esquerda muitas vezes falha, que é a esquerda chega ao governo e começa a dizer que é tudo muito complexo e não se consegue fazer a mudança e tal. Isso é verdade, mas ninguém vota num político para ir para o poder para depois ele dizer não, afinal era muito complicado e não dava para fazer. Não, é preciso ser visto a lutar por conseguir aquilo que se prometeu. E se por acaso não se tiver conquistado, que seja porque forças poderosas foram um obstáculo e se opuseram e nos impediram, e que fique bem claro quem é que não quis a escala 4x3. Quem é, ou outra, não é? Fique bem claro quem é que esteve contra e quem é que esteve a favor, para que depois quem se apresentou volta a se apresentar como tendo lutado. As pessoas podem não estar à espera que se consiga tudo de um momento para o outro, mas querem ver lutar. E querem ver o político progressista lutar. E é uma coisa que muitas vezes não vem. É esse o problema. E aí lá está. Fica o político progressista como aparecendo pouco sincero, não é? Ou pouco genuíno. Mas depois disso tudo, há um elemento muito importante que não falámos ainda aqui, que é o elemento da memória. Depois, a esquerda tem que ser capaz de contar a história da sua própria vitória. Para que precisamente não aconteça aquilo de que falámos ali atrás. Em que depois se possa dizer: olha, aquela casa, aquele carro, aquela faculdade, aquele salário melhor, aquela saída da pobreza que tu tens, não foi tua, foi o Estado que deu, não é? A maneira, a melhor maneira de contar essa história, de deixar na memória, é de uma maneira que seja inclusiva do indivíduo, da pessoa, que comece por ela, não é? Por isso é que as pessoas ainda hoje em dia, 100 anos depois, se lembram de quem é que começou as férias pagas. Foi em França a Frente Popular. Porque essa história era contada a partir do direito que aquelas pessoas tinham a ver o mar pela primeira vez. A fazerem férias pela primeira vez e serem pagas. Desse ponto de vista é muito importante. eh, Se eu sou crítico de uma ideia muito tradicionalista, muito ortodoxa, da luta de classe e da classe social como explicando tudo, no entanto, eu noto uma coisa: boa parte das pessoas que têm essa visão muito fixa e muito ortodoxa, elas não têm uma memória ou uma origem proletária. Curiosamente, muitas vezes são burgueses e académicos com uma espécie de um mal de consciência que os impele, através da teoria, a dizer ao proletário como ele se deve comportar. Eu acho muito importante haver políticos e haver protagonistas que venham dessa origem, dessa memória que a gente de antes chamava proletária, porque eles e elas é que sabem interpretar, na verdade, o proletário real, o povo real. E, por exemplo, entender uma coisa importante. Eu entendo bem porque é que muita gente hoje em dia pode ser conquistada por uma espécie de libertarianismo que lhes diz: tu podes ser o teu próprio patrão, podes ser um empreendedor e viver disso e chegar a uma prosperidade, a uma independência. Nem precisas ser multimilionário, quer dizer, isso é a versão caricatural da coisa. Muita esquerda olha para isso e diz: que horror, não é? Querem
privatizar, despersonalizar e quebrar todos os vínculos. Pode ser verdade, mas eu lembro-me do tempo em que nós, estou a pensar no século XIX, no século XX, muito em particular, e até nem precisa de ser só os anarquistas, mesmo os outros, nós dizíamos o mesmo. Nós queremos que tu sejas o teu próprio patrão. Tu podes ser o teu próprio patrão. E isso era hiper poderoso porque as pessoas querem de facto isso. Querem poder determinar o seu próprio horário e querem ter uma prosperidade, mesmo que seja modesta, que assegure a independência da sua família. A esquerda, se for uma esquerda intelectual, não é, de classe alta, burguesa, apenas com uma cartilha marxista para aplicar ao proletário, ela não vai entender isso. Mas se ela for de facto de raiz, de base, de origem, de memória, de ascensão social, ela vai saber, vai se lembrar que os seus primos, os seus tios, os seus pais, os seus avós queriam muitas vezes exatamente isso. Quer dizer, eu lembro, o meu pai foi bancário a vida toda, era empregado. Ele detestava. O que ele queria era ter um lugar de fruta, porque ele o sonho de independência dele era ter a chave da loja, chegar à loja, abrir a loja e estar ali durante todo o dia vendendo fruta e conversando com as pessoas da rua. Tentou uma, duas vezes, nunca teve jeito para isso, mas era o horizonte que ele lhe dava alegria e felicidade. Quando finalmente ele se aposentou, ele voltou para a aldeia, voltou para o campo e ainda tentou durante algum tempo fazer vinho, fazer. Era isso que o deixava feliz. E foi sempre genuinamente, porque ele era de 1931, meu pai, eh, e a minha mãe é de outra geração, precisamente dessa geração, em que a sua consciência de classe enquanto camponeses e proletários era muitíssimo importante. A ideia dele não era nunca passar para o lado dos exploradores, mas era ter uma independência da exploração durante a sua própria vida. Deixar de ser explorados durante algum tempo. E isso, na altura, a esquerda entendia isso muito bem e hoje em dia não entende tão bem. Isso eu acho que é uma falha nossa, a gente tem que se atualizar. Bem, eu recebi aqui o Rui Tavares. Rui Tavares está lançando no Brasil o livro Hipocritões e Oligarcas, Passado e Futuro das Guerras Culturais. Eu recomendo muito esse livro, é um livro lançado pela Tinta da China do Brasil. Rui, mais uma vez, muito obrigado, não só por ter aceitado o nosso convite, mas por esse momento aqui, essa hora de uma conversa muito produtiva e muito esclarecedora. Espero contar aqui com sua presença em outros momentos aqui. À disposição, quando quiserem. Um abraço.